Sejam todos bem-vindos. Estamos em mais uma edição do nosso Metamorfose, mais um episódio, num formato diferente hoje. Então, essa temporada a gente seguiu num formato diferente. O podcast virou um bate-papo, uma roda de conversa. Só que nessa edição em especial a gente está num formato diferente, com um tema diferente. A gente saiu de casa, a gente está em Tubarão, a gente está em casa basicamente, que aqui no Almas também a gente já considera uma casa aqui nossa também, mas a gente resolveu falar sobre assuntos mais diretos nessa edição, nesse episódio que a gente vai gravar. Muita gente perguntava a gente sobre o que eu posso fazer esse ano, né? Principalmente a gente fala de branding, fala de marca, fala de vendas, e a gente fala muito sobre coisas de longo prazo. Mas a gente começou a se provocar lá, e aí depois eu vou apresentar os speakers que estão aqui comigo, mas o Lucas, que já é quase nosso co-host também, a gente começou a se provocar muito, tá, mas beleza, o que a gente pode falar para esse ano ainda, não pensando só no ano que vem. E aí nasceu essa ideia de a gente vir para cá, primeiro, porque o episódio itinerante a gente não queria fazer o ano que vem, era um projeto para o ano que vem, então a gente quis fazer esse ano, então esse já foi um start. E aí a gente vai falar sobre coisas que a gente ainda pode fazer esse ano relacionado a vendas, relacionado a branding e relacionado a marketing também. Então, eu queria agradecer Lucas, que está aqui, nosso co-host já basicamente, está com a gente já em várias edições, e uma convidada especial que é a Dani. Dani, bem-vinda, vai estar aqui, vai falar um pouquinho sobre o case da JR, né? JR a Denver, né? Eu crio nomes, mas eu sou horrível em decorar nomes. Então, a JR, ela é a maior fábrica de óculos da América Latina, né? Então, produtora de óculos, e o mais bacana é que está aqui em Santa Catarina, está aqui pertinho da gente. E aí eu não sabia. Eu sabia quando eu fui atender a Mormai lá que a gente viu isso, porque a JR licencia algumas marcas. Então, por exemplo, todos os óculos que vocês verem da Coach, todos os óculos que vocês verem da Mormai e da UI são produções nacionais da JR. Então a gente vai estar aqui para falar. E justamente eu já vou passar o papo pro Lucas puxar de novo. Lucas, foi falado bastante na parte 1 aqui do episódio sobre o que a gente pode falar o que a gente pode fazer esse ano ainda, né? Lucas, o que a gente pode fazer em vendas, em marketing, em branding, na tua percepção, esse ano ainda? Pensando no ano que vem, mas pensando principalmente nesse ano. Boa, obrigado, Edu. Bom, vamos falar um pouco de vendas B2B, que eu acho que é a maioria do público e o que ainda dá para fazer. Eu acredito, pessoal, em gestão comercial, orientada por indicadores simples e que seja muito claro para a equipe perceber que se ela seguir aqueles indicadores, as coisas vão acontecer. Eu acho que esse é o principal movimento que, se você fizer agora, né, começando em setembro, vai colher resultados. Aí depende um pouco do teu ciclo de venda, mas vai colher resultado em 2025 e vai preparar o terreno para 2026, que muitos negócios, como o meu, têm dificuldade para marcar reunião em dezembro, em janeiro, em fevereiro. Então a gente já começa a preparar isso para aproveitar melhor essas datas já se antecipando, né? Porque se você deixar para prospectar no final do ano, ou o que mais acontece, começa o ano e aí vamos montar uma estratégia de prospecção, de ir para mercado em janeiro, você vai fazer isso em março, em geral, né? Então eu acredito muito, Edu, nesse movimento, onde a gente tem um gestor comercial que está junto da sua equipe comercial, seja de representante, seja de venda interna, apoiando nessa expansão. Lucas, tem um problema, a nossa empresa são 50 representantes, 100 representantes comerciais, como que a gente vai fazer gestão de todo mundo? Aí você pega o clássico curva ABC, você vai fazer um Pareto e você vai ver que alguns representantes são responsáveis pela maior parte da tua receita. Esses são os caras ou as moças que você precisa estar muito próximo deles, tá? Com esses você faz alinhamento semanal, individual, entende quantas visitas ele fez, quantas ele vai fazer, traz para ele os indicadores. Que indicadores você pode fazer? Trazer simples, tá? Sem muito dado, sem muito dashboard para não confundir, mas mostra para ele clientes reativados naquela semana. Em geral, a indústria tem um mar a ser explorado, que são clientes inativos, né? Então você pode medir toda semana com ele quantos clientes da base dele foram reativados, quantos novos clientes é mais difícil. Isso, em geral, o representante que é da tua curva A, que mais fatura, ele já tem uma carteira grande, então é um desafio para esse cara prospectar. Em geral, a gente usa time interno para fazer isso, ou o representante que está entrando na casa. E você faz uma agenda mais próxima dessa curva A. Eventualmente você identifica, eu posso mandar depois, a gente tem uma metodologia onde a gente identifica a curva A por faturamento, mas o B você traz outras características. Mesmo alguém que não gerou resultado ainda, você consegue identificar características promissoras de alguém que pode ser um bom vendedor da tua equipe. E aí você aproxima desse pessoal. Resumindo uma história longa, Edu, eu acredito em gestão comercial. Boa.
Isso foi para introduzir o que o Lucas falou até agora. Para quem está assistindo a gente em casa, né, a gente está gravando com plateia, esse é o grande foco do Metamorfose. E a parte 1, eu convido todo mundo para assistir, a parte 1 foi muito sobre isso que o Lucas falou. Agora sim, a nossa convidada, o nosso case da noite. Eu queria, Dani, que você mesmo já se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho da JR, um pouquinho do que é, e aí sim a gente vai entrar justamente nesse ponto também do que a gente consegue fazer dentro do marketing, olhando para uma indústria tipo a JR, né? Que é uma indústria que trabalha com marcas e licenças, que depende do olhar das licenças também, das próprias marcas, o que a gente consegue fazer lá. Mas, Dani, fala um pouquinho de você agora. Bom, obrigada pelo convite, boa noite. Me chamo Daniela Facchinetti, eu sou gestora de marketing há 15 anos, na JR também há 15 anos. A JR ela é uma indústria óptica que produz, comercializa e faz toda a gestão de marcas, tanto marcas licenciadas como a Coach e a Mormaia há mais de 20 anos, estamos chegando a 30, a Coach há 10, a UI é uma marca própria e também Private Label. Foi uma das primeiras licenças da Mormaia, eu acho, né? Até. Sim, uma das primeiras. A Mormaia ela é uma pioneira, né, no processo de licenciamento no Brasil, trabalha de uma forma muito, muito eficiente o licenciamento. E além das marcas próprias, todo esse processo a gente também faz private label para diversas marcas. Então, muito provavelmente, algum dos óculos que vocês estão usando pode ter passado ali pela JR, que é feito tudo em Garopaba, com 2 processos produtivos próprios de acetato e injeção, e também com desenvolvimento próprio também de designer de metal. Hoje a gente atende no Brasil 7.000 pontos de venda e estamos em 32 países. Dani, na frente do marketing, fala aí, olhando para tudo que a gente conversou, da parte 1 do episódio, toda a sua experiência de 15 anos, como é que é a sua operação lá? E o que você faz no dia a dia que você vê mais resultados? E se fosse apostar em alguma coisa para esse ano, o que você apostaria? Tema ali falando sobre o que a gente vai fazer para o ano que vem, eu digo que o ano que vem já começou, né? 2026 já tá aí. O primeiro ponto já é, né? Planejamento estratégico acontece agora já, né? A gente está justamente na fase ali na JR de fazer o levantamento de todas as ações realizadas até agora. Se a gente esperar até dezembro, não tem como, é verdade. Segunda quinzena de dezembro, os fornecedores param, não tem como você esperar para fazer uma análise de como foi o ano naquela parte. E a gente, em produto, já está no final de 2026 e com marketing a gente já está realmente bastante avançado. Hoje, a JR, a gente tem diversos tipos de linguagem quando a gente fala de marketing. Eu tenho 2 marcas licenciadas, que são completamente diferentes, uma extremamente focada no universo esportivo, outra focada no universo da moda. Uma terceira marca que é própria, onde a gente tem muito mais liberdade para fazer o marketing e trabalhar o branding, mas também muito focada numa estratégia comercial. E há 2 anos e meio a gente começou a trabalhar o branding da indústria. Como que a gente gostaria que a indústria fosse vista? Ponto que a gente estava falando, né? A gente sempre fala, Santa Catarina tem muito disso, né? A indústria não se olha como marca, né? Não se olha como empresa, terceiriza a venda, terceiriza a marca, e não se olha como isso. Por que vocês viram que isso era importante? E até tem um link importante quando o Lucas passou ali sobre o velho da van, porque uma das macro tendências que a gente trabalha justamente é a autenticidade e como que a gente coloca os donos na frente do negócio para aparecer, né? A gente entendeu que era muito importante por uma questão mesmo de mercado, né? A gente percebia que existia um movimento muito forte lá no passado, onde as principais celebridades eram as pessoas que falavam pela empresa, né? Quem lembra da Xuxa na banheira de Monange? E aí você se questionava, ela usa Monange? Né? A Angélica usa Niele Gold? Você se questionava, mas elas eram as principais celebridades, eram as pessoas que realmente comunicavam o produto, não existia outra opção, eram as atrizes da novela da Globo, das 9. Depois a gente vem para um cenário onde surgem os influenciadores digitais, na época os blogueiros, que teoricamente eram pessoas isentas, ou seja, elas não tinham essa fama e elas poderiam nos dar uma opinião certa e correta de um produto. Influenciável mesmo, né? E assim, teoricamente eles seriam isentos e dariam a opinião. E aí eles começam a ganhar uma credibilidade onde o mercado entende, peraí, quem são as pessoas que formam opinião não são mais essas pessoas. Ou talvez essas pessoas eu vou usar mais como um fortalecimento de marca, mas para o varejo, para fomentar a opinião, seriam
esses influenciadores. E aí, só que esses influenciadores começam a virar celebridades. E aí você vai hoje num shopping no Dia das Mães, vê uma super influenciadora usando uma marca que tu se questiona. Ela é de um público A, ela não estaria comprando. E aí você começa também a questionar. E aí vem uma próxima, que são os donos falando do seu próprio negócio. Porque não tem ninguém melhor do que você para ter controle sobre a sua narrativa. Aí surge Carla Cimede, aí surge o Caíto Maia à frente da Chili Beans, aí surge o Velho da Van, surgem as próprias blogueiras lançando marcas de maquiagem, ou seja, elas na sua narrativa, o seu produto, gerando credibilidade. As suas identificações, cada um com valores pessoais de cada um, né? Exato. Então essa já é uma tendência que a gente vem acompanhando há muito tempo, só que como eu faço para 2 donos de uma empresa familiar, aceitar o desafio de ir para frente de uma câmera. Mas uma boa pergunta, assim, eu acho que o grande objetivo de nascer a marca da indústria é para trazer esse vínculo mais pessoal das pessoas que estão por trás disso e criar essa conexão. A gente vê muito isso, eu acho que o Lucas falou muito também, é que no final o diferencial do produto é a pessoa, né? O vendedor, quem está ali na frente, a gente falou sobre esse ponto. Mas você não acha perigoso em algum momento? Porque você fica muito endossado em cima da imagem pessoal de alguém e qualquer coisa também, se acontece com a imagem pessoal, reflete muito mais rápido na marca. Ou se você precisa, por exemplo, desassociar, essa pessoa está saindo, uma venda, um M&A, alguma coisa desse tipo, também não se torna perigoso isso? O que aconteceu com a gente é que eles não toparam. E eu já criando a hipótese aqui. A verdade é que eu cheguei cheia de ideias, de vontade, e eu tenho uma dificuldade enorme, eu sou do marketing, então é uma indústria tem muita credibilidade no mercado óptico, e eles nunca toparam da entrevista para exame, eles falam, não falo de faturamento, eu não falo da minha vida pessoal, os 2 donos são extremamente low profile, um é argentino, então ele morre de medo de expor a família. E aí, o que a gente começou a falar? Bom, a gente precisa, de alguma forma, vender a indústria. E o que a gente descobriu ao longo do processo é que existem diversas formas, né? E o que a gente fez para uma outra macro tendência é gerar uma comunidade. Ou seja, gerar uma comunidade de pessoas influentes da indústria que também nos ajudassem a contar um pouco mais sobre isso. O que eu consegui convencê-los é que para o trade óptico, ou seja, para os canais especializados, eles precisariam sim começar a aparecer como dono e a gente começou a trabalhar isso, né? De uma forma estratégica. Não como uma celebridade, mas mais como uma autoridade, né? Porque quando eu vim com a ideia, ele falou, eu não vou fazer dancinha do TikTok. Porque a primeira ideia que o dono marketing tem... Marketing é isso, né? Não, eu não vou fazer... Daniela, não faço dancinha do TikTok, você é a comunicadora da empresa. Eu falei, não, ok, eu sou a comunicadora, eu tô aqui para fazer esse papel. Mas é muito importante, a gente quer ouvir o dono, né? A gente quer ouvir o case do dono, a gente quer falar com o dono. Mas a gente descobriu formas de fazer isso, né? E quando você realmente se apropria da sua narrativa, tem muito mais poder e credibilidade, né? Eu acho, Dani, que o que tu tá trazendo, pessoal, não há um certo e errado, né? Então tem os pontos que o Edu levantou, realmente existem, vai lá, riscos, né? De eu me expor e tal. Mas eu acho que a lógica serve para todo mundo e eu vou trazer para um público que eu conheço bem, não sei se alguém aqui é da tecnologia, mas quando você está lidando com startup, por exemplo, como que costuma nascer uma startup? São 2 ou 3 colegas da programação ou da ciência da computação que são muito bons e começam a desenvolver. E não tem, muitas vezes, estou generalizando, tá, pessoal? Claro que existe, mas estou generalizando, em geral é um time técnico. E aí esse time acha... Foco de produto, né? É Product Lead Growth ali, né? O time acha que para vender tem que tornar o produto melhor. E aí desenvolve feature, e desenvolve isso aqui. É um pouco da lógica, exagerando, da toalha, né? Eu preciso que o meu seja melhor do que o concorrente, que aí sim eu vou vender. Sendo que o cliente não faz ideia, ou talvez nem precisa de muita coisa que você está desenvolvendo. Ou não percebe, né? Ou não percebe. Então, essa questão do dono, do sócio, colocando a cara na indústria, para mim, Dani, isso é um movimento que foi decorrente dessa globalização, onde temos comoditização de produto, muita oferta, e eu preciso voltar a saber quem são as pessoas para venda de relacionamento complexo, isso é importante. Agora, se você é empreendedor, empreendedora, e está montando um negócio e ainda acredita que o que você fizer na cozinha, nos bastidores, é o que vai te diferenciar e tornar um sucesso, de novo, não estou falando que não é, né? Não estou certo e errado, mas cuidado com essa visão. Provavelmente você, como sócio, vai ter que estar marcando reunião, marcando café,
abrindo conversas e falando com outros sócios e falando. Esse é o trabalho. Criar muitas vezes é legal, é a parte divertida. O trabalho é estar fazendo o trabalho comercial que a gente terceirizou lá atrás e que hoje não dá mais para terceirizar. Né? Acho que é uma filosofia nova de negócios que é importante entender. Até esse próprio caminho, né? Lá na JR, ela trabalhava sempre como private label, né? E aí hoje ela trabalha com marca própria, né? Esse movimento, como é que foi? Como é que surgiu, Dani? A gente teve uma marca própria no passado que se chamava Absurda. Foi um case enorme era uma marca muito voltada para designer, que era uma marca completamente... Eu brincava que tinha uma liberdade poética, né? Que não tinha ele não tinha um compromisso comercial como nós temos com as outras marcas. E na época faltou um pouco de maturidade quando o sucesso veio e foi um estouro. Enfim, a gente colocou ali a marca de lado, ela existe, ainda ela tem lojas próprias na Argentina, mas a gente decidiu refazer uma marca própria muito focada numa estratégia comercial. E entendendo uma necessidade do mercado e como que a gente poderia lançar uma marca de óculos focada no mercado óptico, que tivesse um preço de entrada, mas que ao mesmo tempo oferecesse qualidade, oferecesse os serviços, enfim, mas ela está muito baseada também no pacote do que a empresa entrega, né? Então, quando eu ouvi bastante ali o Lucas falando sobre a questão da qualidade, gente, qualidade não é mais diferencial, é o básico. Como é que você chega para um cliente falando que meu produto tem qualidade? Por quê? Por algum motivo ele não teria? E assim? é subjetiva, né? Também, né? Enfim, ela no final, se ela for percebida, mas senão ela é subjetiva, né? Exato. Então, a geração de valor, ela vai muito além disso, né? De você falar que teu produto tem qualidade, que ele não quebra, enfim. Então, a UI, ela é uma marca que acabou de lançar. Ela lançou em janeiro desse ano. A gente já está chegando a 1.000 pontos de venda com ela. Mas muito baseada numa estratégia comercial. E o desafio dela também é ganhar corpo, gerar valor dentro de uma atmosfera e de um nicho muito específico. Ela é como um representante novo agora que tem que ganhar a carteira dele, né? Tem que conquistar o seu mercado ali dentro, né? E que é um trabalho difícil, porque qualquer relação, eu acho, tanto na questão comercial como construção de valor de marca, branding, vendas e... Todos são modelos de negócio, por isso que o papel é a gente falar sobre branding, marketing e vendas, porque ambos não são opostos, ambos são complementos. Isso a gente sempre discute até lá nas consultorias, junto com o Lucas, que os três têm que caminhar em conjunto, não são coisas separadas. Cada um tem um olhar e um drive, talvez você dose mais branding, porque precisa mais de marca, reputação, talvez você dose mais marketing, ou talvez você dose mais vendas, mas é uma construção em conjunto. E assim como qualquer uma dessas áreas, o relacionamento, a confiança é um pré-requisito dentro disso. E confiança é um caso que se constrói sim com o tempo, né? Então a gente fala, por isso que se fala muito do branding ser a longo prazo, né? Ou construção de uma carteira de um representante ser a longo prazo, porque é uma construção de relacionamento. O relacionamento leva tempo, natural. Como é que vocês estão olhando para o UI, né? Agora acertei. No curto prazo, pensando nesse ano ainda, ela já tem metas para esse ano, ela já tem time de vendas. Como é que tá isso daí agora? Porque ela lançou recente. Qual é os objetivos de vocês desse ano e o que vocês estão fazendo esse ano para estruturar melhor o ano que vem? A gente pega um pouco de carona nas outras marcas, né? Em tudo que a gente já faz e que funciona. Claro, ela nasceu com meta, ela nasceu com prazo, ela nasceu com quantidade de pontos de venda, com a equipe, como que a gente gostaria de abordar, que tipo de abordagem a gente... Ela já nasceu dentro de uma indústria grande, né? Que é um desafio, né? Porque já existe uma expectativa enorme, né, para ela. Mas uma das coisas também que a gente tem feito é adaptar as principais macro tendências para cada uma das marcas, né? E com a UI não é diferente. Então, por exemplo, uma outra macro tendência que a gente tem trabalhado muito é o movimento wellness, que é o movimento de bem-estar, que está extremamente em alta. E aí eu tenho várias marcas, e como que eu pego essa tendência, estudo esse mercado e como eu faço isso com as 3 marcas, né? Com a Mormai, eu brinco que não precisa, né? Porque ela é a própria tendência, ela não vai surfar nessa tendência porque ela é a tendência, ela tá mais do que... Tem um posicionamento muito claro, né? Completamente, é uma marca muito forte e ela tá num momento ainda melhor com a questão do wellness.
Quando eu trago para coach, eu vou trabalhar o athleisure, que é justamente a união do esporte com a moda. Porque aí você entra para os cases internacionais, como a Lululemon, a Alo Yoga, que é onde a gente fala de roupas bonitas, ou seja, eu não quero mais só ir para academia, né? Eu quero me sentir bem, e essa mesma roupa eu vou usar na parte casual. Então, o óculos que eu vou fazer para esse mesmo projeto não é o mesmo de performance que eu estou ali com a funcionalidade da Mormai. É aquela história, a qualidade é o básico, a gente não está falando sobre isso, mas ele vai ter um apelo estético diferente. Atributos, né, assets diferentes, né. E aí quando eu venho para a UI, é uma marca só de óculos de grau, aí tu pensa, bom, mas como é que eu vou trabalhar o movimento wellness numa marca que não tem óculos de sol? Eu vou falar de saúde mental. Então, eu vou falar de um tema extremamente relevante. Então, o que a gente tem feito hoje é adaptar todas essas macro tendências de marketing, seja de comunidade, movimento wellness, autenticidade, inteligência artificial, como que eu faço isso para cada uma das marcas? E é muito importante que a marca tenha um posicionamento muito claro. Até porque cada uma tem o seu cluster, né? Cada uma tem o seu público, né? E uma pergunta que eu tenho, uma dúvida, é em relação a vendas, porque vocês fazem a gestão, inclusive, das marcas que vocês são licenciados, né? Que vocês têm a licença. É um time de vendas que faz isso, porque daí agora está nessa conexão. A gente fala de atributos totalmente diferentes enquanto produto e provavelmente também em perfil de uso, né? Não, claro, o shopper é totalmente diferente de cada uma dessas marcas, mas também provavelmente os nichos, os pontos de venda que elas estão. E aí vai naquilo que o Lucas comentou. Eu tenho que entender da particularidade de cada um. O público que vende, por exemplo, esporte da Mormai tem as suas dores lá dentro como loja. O público que vende coach tem as suas dores lá dentro como loja. Como é que é o time de vendas de vocês nisso? Hoje a gente tem 22 representações comerciais. Eu estava contando pro Lucas como que funciona. E é um desafio, né? Eu não tenho todos eles trabalhando exatamente com a mesma carteira de produtos. Eu tenho alguns com as 3 marcas, alguns com 2, enfim, é diferente. Mas uma coisa também que me chamou ali a atenção, a gente, obviamente, em todo lançamento, a gente tem uma live onde a gente explica tintim por tintim toda a estratégia, todos os produtos, enfim. Só que o nosso consumidor, no nosso caso B2B, que é o nosso principal cliente, ele está extremamente bem informado. Não adianta mais ele chegar falando, olha, essa haste, ela tem uma ponteira ajustável, essa cor. Sabe mais que o vendedor, vai saber, né, o detalhe do detalhe. Ele vai querer saber qual é a marca que faz referência com isso, por que é o athleisure. A gente explica para o representante como é que ele faz essa relação, por que é importante ele ter produto de performance dentro da loja, como isso agrega numa segunda venda quando a pessoa entra para comprar multifocal. É muito importante que ele entenda maior. E uma coisa também que a gente desmistificou, não subestima o teu representante, o teu vendedor, como se ele não soubesse falar de negócios, como se ele não fosse capaz de abrir a conversa e trazer uma reflexão mais profunda, né? O meu marido, ele é distribuidor de cosmético, e aí quando você falou assim, não, que ele chega, né, você vai conversar com o cliente, às vezes ele senta com o cliente para ajudar, vamos olhar o teu faturamento aí, deixa eu te ajudar. Então, você realmente... Não passar um pouquinho de creme na pele, né? Exato. É mais profundo do que isso. Né? Mas aí que tá, eu acho que é um ponto importante, né, pessoal? Passar um cremezinho na pele, ou secar com a toalha, ou... Ok, eu tenho aqui uma comunicação B2C que não está errada. Então, eu posso... Isso foi combinado, né? Foi combinado. Vai lá, pode lá. Achei que tinha sido... ia chegar trazendo alguma coisa. A tradução de metamorfose e adaptabilidade. Passar alguma coisa na pele, né? Ser alguma coisa assim. Esse é o novo produto que a gente está lançando, tá, gente? Tem alguma coisa aí, tá, pessoal? Vocês vão ver, não tem nada por acaso. Pessoal, então, talvez eu tô generalizando e exagerando, né? Quando eu falo, não fala de produto e fala de negócio. Mas eu acho que é importante, às vezes, ser um pouco generalista para entender que é onde a gente tem errado. Então, pensa o seguinte, quem sabe eu, como a JR, e tendo as marcas que tem, eu posso estar falando com o meu ponto de venda em 2 frentes. Uma frente é falando de negócio, que é o representante, e eu posso ter uma frente levando toda a minha expertise para o time de vendedores, que são programas de relacionamento que a indústria cria com o ponto de venda, que é muito legal. Tem um cliente nosso que fabrica tecido, por exemplo, na linha wellness, tecido tecnológico. E tem programas onde, por exemplo, o principal cliente deles é a confecção.
Então a confecção compra esse tecido, a confecção já tem uma expertise, mas eles têm uma área que olha para a média confecção, eu clusterizei a média confecção, e aí eu falo o seguinte, olha a narrativa que a gente construiu lá, e pensa nessa narrativa de venda. Média confecção, o que eu vou te vender... Não, deixa eu dar um passo atrás. Essa empresa tem uma linha de uns 500 produtos, tá? Se eles chegarem para a média confecção com os 500 produtos e colocarem assim, ó, tenho tudo isso aqui para você escolher, é um problema, porque além de eu gerar um paradoxo de escolha ali, muita possibilidade, eu não estou fazendo o meu papel como vendedor B2B, que é uma curadoria, né? Então, o que a gente orienta? Para a média confecção, o que interessa é tecido best-seller. Eles precisam giro, eles precisam fazer isso aqui sair, eles precisam fazer isso aqui vender. Então, eu que sou especialista, olha que interessante, eu conheço do meu produto, mas eu também vou trazer para ele, cara, para o teu segmento, esses produtos aqui vai vender, porque é o que está vendendo. Então, para a confecção, essa informação é muito importante. É uma conversa de negócios. Então, eu como marca... Ele quer saber mais o que os outros estão vendendo, o mercado, do que propriamente o produto, né? É isso aí. Entrando no mercado internacional, o Brasil é referência na América Latina em várias questões, inclusive em tendência em moda. Então, qual que é o argumento para o mercado internacional? Olha que interessante. Eu falo com a média confecção o seguinte. Média confecção do Chile, eu vou te ensinar os segredos das confecções da nossa base de clientes que mais vendem, parecidas com o teu tamanho, com o teu perfil. A gente tem aqui umas top 10 onde a gente pegou exatamente o que eles fazem, o que está vendendo, o que está funcionando. Posso falar contigo sobre isso? Olha a qualidade dessa conversa para um representante. Ao invés de eu ir lá, ensaiar meu espanhol, meu portunhol, quero te mostrar meus produtos que são de excelente qualidade. Cara, ele está ouvindo isso do mundo inteiro, falar isso, né? Então, eu acho que essa narrativa, o Edu é especialista nisso, né? E, cara, eu preciso mudar a narrativa. Isso sempre foi vendas sempre foi narrativa, sempre foi uma conversa. Como que eu estou conversando com um empresário, com um gerente de comercial, ou com alguém da área de compras, ou não sei qual área da empresa você fala, e não estou falando sobre o que eu sei que pode ajudar ele, né? E o que é interessante, né, Dani, é que eu não preciso que o meu representante, o meu vendedor, faça um MBA para entender de negócios. Esse é um conhecimento tácito que ele tem com ele, só que ele não usa. Então é tipo o teu avô, a tua avó, talvez nunca estudou, mas se você começa a conversar, a explorar, cara, tem uma sabedoria ali, né? Tem uma noção de como a vida funciona, como são as pessoas, o representante das antigas muitas vezes é assim, só que aí depende da pessoa explorar ele. O que eu tento fazer com ele? Cara, vamos tirar todo esse teu conhecimento que tu tem a respeito desse tipo de cliente e usa isso na tua abordagem, que é incrível. Isso é ser consultivo, né? Eu trazer toda essa minha expertise que eu tenho nesse segmento e vou te falar o que eu estou vendo funcionar, o que eu estou vendo não funcionar, o que os outros estão fazendo, o que está vendendo. Né? Então tem as duas frentes, né? É só não misturar as coisas, me parece. Esse é o desafio de venda, né? Se fosse fácil vender. E mudou muito, eu acho, essa questão de mercado. Assim, uma vez, de fato, a demanda era muito... excedia muito a oferta, né? Hoje não, hoje vai estar lá, se a gente abrir qualquer e-commerce, vai ter 1 milhão de marcas de óculos, 1 milhão de marcas de toalha, e o consumidor não consegue entender o que ele compra, ou até o lojista, né, aquilo, vai ter 1 milhão de representantes atendendo ele, e aí, de quem que eu compro? Aí eu trazendo para a narrativa do branding, eu acho que existe esse ponto, eu preciso entender muito do meu consumidor, porque eu preciso ser distinto, ao mesmo tempo que eu sou importante para o mercado, e eu consigo ter vocação e propriedade naquilo que eu falo. Vocês são, por exemplo, uma indústria que faz óculos, faz isso muito bem. Vocês entendem o que o mercado não faz, e aí vocês entendem o que o cliente quer e vocês se posicionam nessa área. Toalha, confecção, eu acho que qualquer marca de produto tem que ter esse olhar assim. E aí entender isso. Para o time de vendas, que eu vejo um erro muito grande, é olhar muito porque o mercado como concorrente está fazendo e aí tentar trazer essas práticas para dentro. Que aí no final você está só fazendo uma cópia, uma réplica daquilo que já é o discurso de outro, né? Ô Edu, dentro do Lead Santa Catarina, eu coordeno um comitê que eu criei há 1 ano e meio, mais ou menos, que se chama Comitê de Inovação Comercial. Olha a ideia. Dentro desse comitê, eu tenho uns 50 a 60 heads de áreas comerciais. Tem alguns de marketing também, mas em geral área comercial. Então eu tenho um banco de conhecimento absurdo. Qualquer dúvida que você tiver em área comercial, algum desses caras já enfrentou, já errou, já acertou. Então eu tenho isso como um dos meus bens mais valiosos hoje. É ter esse acesso para poder ter conversa de alto nível a respeito de um desafio bem específico, qualquer um que for, né? Eu uso isso no meu argumento de venda. Então quando eu falo, cara, por que eu quero fazer a convenção comercial do teu time? Por que eu quero treinar o teu time? Por que eu quero fazer uma consultoria da tua empresa? É porque eu sei o que esses caras estão fazendo.
Alguns eu fiz projeto, outros eu não fiz projeto, mas eu converso com eles com muita frequência. Então veja, não é algo que o Lucas estudou, eu tô vendo e eles estão me contando, cara, testei tal coisa, deu errado, isso aqui funcionou, olha o que eu fiz, ele me convida para um evento e eu percebo Cortamos algo... um minutinho aqui. Eu percebo algo que está acontecendo lá, então, tá, Lucas, mas o que isso tem a ver com a minha realidade? Vamos lá. Pessoal, esquece o entregador. Ó, o que isso tem a ver com a minha realidade? Ok, eu tenho um grupo de diretores comerciais que eu troco. Você são os teus melhores clientes. Então pensa nos teus top 10, top 15, top 20 clientes. Você tem uma base de conhecimento a respeito do que esses caras fazem, que você precisa capturar isso com eles e levar para outros. Tô falando como se você fosse o vendedor, que você é, né? Quando você for falar com uma outra empresa, você precisa mencionar, claro, como é que é? Fala o milagre, mas não fala o santo, né? Tem que ser ético para não falar o nome da empresa, mas você pode trazer esse tipo de situação. Cara, tem um cliente meu que estava com uma situação idêntica a essa aqui, como que a gente resolveu lá? E aí você conta, é exatamente isso, é como se você adivinhasse o que ele está passando, entendeu? Então, essa pode ser uma outra sugestão prática. Cria esse teu próprio comitê. Não precisa nem botar num grupo do WhatsApp que nem eu tenho, mas mantenha uma relação estreita com eles, quem sabe um almoço por mês, quem sabe um café por mês, quem sabe uma videochamada por mês de alguns minutos, idealmente uma visita, e troca informação, vê o que ele está fazendo, pergunta o que está funcionando, o que não está funcionando, leva para ele informação também. Aqui está o teu conteúdo comercial, aqui está a tua abordagem de vendas, na minha visão. Dani, essa é a realidade lá também? Como é que se aplica isso lá na JR, nas marcas que vocês têm? Bom, da parte comercial, a gente tem uma mudança de cultura bem grande, né, nos últimos tempos. A gente saiu de uma relação desse representante mais antigo, tirador de pedido, que replicava basicamente tudo que a gente só fez o esforço falava. De abrir uma carteira e depois só segue o fluxo, né? Aí tinha a questão da proteção diária, não, eu abri aqui, então nunca mais nenhuma dessa região. Aí quando entrou a internet, né, o e-commerce, meu Deus, não podemos ter a internet. A gente vem numa pegada muito de educação dos representantes comerciais hoje da JR, muito nessa pegada de falar de negócio, muito para que eles entendam os contextos, mas, sobretudo, que eles entendam a estratégia da JR como indústria, né? O que nós queremos com a marca nova, o que nós queremos com a JR, com a Coach, com a Mormai, por que nós estamos nos associando com determinada celebridade, com determinada figura. Isso tem provocado uma mudança muito importante no comportamento. Principalmente quando a gente está em feira e vem algum cliente comentando alguma estratégia e consegue compreender melhor como a gente está se relacionando. Então, mas é uma constante evolução e aprendizado, né? A gente tem alguns vícios do mercado, que não é tão fácil. É quando você pega um vendedor que passou a vida inteira. Teve um recente que falou para mim, Dani, eu entendo a importância da internet, eu entendo a importância desse, mas não quero usar isso. Cara, como é que tu chega para um representante? Tô cansado, né? Ele já... O cara trabalha 40 anos dessa forma, eu sempre vendi dessa forma, eu não quero ter Instagram. Eu falei, bom, você não precisa ter dessa forma, vamos conversar, vamos entender. O que nós conseguimos hoje fazer é tentar facilitar a vida do representante, facilitar no sentido de trazer muitas, no âmbito de marketing, muita fórmula pronta para ele replicar, né? O que a gente percebeu nos nossos clientes B2B, a gente tem 7 mil clientes, é que eles têm uma carência muito grande na geração de conteúdo. Então, eles geram os conteúdos, né, das marcas, mas eles tinham muita dificuldade de, no dia a dia, gerar esse conteúdo. Eu falei, bom, não tem problema, a gente vai criar um link, onde esse cliente ele vai ter o link lá, com o formato do Reels, com o formato do feed. É um banco de conteúdo, né? Que ele é constante, que ele é semanal e que o nosso cliente entra e só vai replicando os nossos conteúdos. Mas tá, tudo bem, isso é muito legal, mas como é que eu faço o meu representante compreender isso e tal? O que eu acho que é mais importante pra gente hoje é inserir o representante na estratégia. Ele não é simplesmente uma pessoa que vai passar uma mensagem, ele precisa entender qual é a meta da empresa, ele precisa saber o que você quer, qual é o teu objetivo, por que é o wellness, por que a empresa agora... Um exemplo, a gente está na Mormai entrando no mercado do pickleball, que é um fenômeno, é o próximo fenômeno, né? Depois do beach tennis é a maior aposta que vem para o Brasil, muito forte nos Estados Unidos e tal.
Então, na última live eu falei, todo mundo vai fazer uma aula de pickleball para entender o que é esse universo, por que a gente vai entrar. Então, ele precisa entender. E não porque precisa conhecer tecnicamente o produto, mas, por exemplo, fazendo aquela conexão com o Lucas, né? E entender e chegar lá pro cara da loja e dizer assim, tu já viu que a tendência futura agora é o pickleball? As pessoas, o público e tal, e trazer essas informações. E Edu, né? esse cliente, ele vai falar para ele. Vai saber, às vezes, mais que ele, né? Porque, assim, quando a gente entrou no mercado de beach tênis, o que mais acontecia era o cliente falar, e o beach tênis? Esse negócio aí? Esse negócio aí vai acabar? E aí ele já tinha que estar com aquilo na ponta da linha. Não chegou nem no pico, está chegando no interior agora, né? Qual é o nosso negócio e o porquê que ele faz sentido no nosso negócio, por que nós decidimos investir. Porque eu acho que muitas vezes o representante ele recebe a informação do produto para vender sem entender o contexto, até porque que ele foi lançado na estratégia comercial. Ele vira um distribuidor ao invés de ser um representante, né? Exato. Um tirador de pedido clássico, né? Que a gente fala. Lu, e quais são os canais que vocês usam lá hoje, Dani? Tipo, canais de venda, se quiser falar, canais de comunicação, brevemente, e marketing e canais de venda, assim. Vocês é tudo representante ou vocês têm também já inside sales, um time próprio? A venda ela é 100% B2B, né? A gente tem algumas vendas de canais direto, mas ela não é o foco hoje principal da empresa, né? A gente tem clientes nossos do mercado ótico que operam e-commerce, marketplace, temos uma operação de marketplace, mas o foco ele é a ótica, mas tem uma nova unidade de negócio surgindo para atender também. Eu acho que nesse ponto, pessoal, a gente volta ao tema os donos vendendo. O dono vendendo, eu vejo como mais um canal de venda, tá? É quase um key account. Assim como o representante, a nossa recomendação é que ele seja visto como mais um canal de venda. No caso da estratégia JR, ele é o principal hoje o canal, mas eventualmente pode acontecer de ter um outro canal de venda direta e tal. Ou os donos começarem, né, a ir para o mercado. Então perceba que, no caso da tua empresa, não importa o tamanho da tua empresa, de uma startup ou uma indústria, eu posso ter um canal de venda direta, eu posso ter um canal de representante, eu posso ter um canal onde os sócios vão estar vendendo e atendendo grandes contas. Olha esse desafio. Uma indústria, um projeto que a gente fez, 100% representante. É o único canal de venda, certo? Todo o faturamento vem do canal representante. Tá, a gente precisa tirar um pouco da dependência do representante e criar novos canais. Aí a gente veio com a ideia do venda direta, tá acontecendo, e veio com a ideia do key account, aonde nós teremos a família, os donos abordando. Teve a mesma... Sim, mas vamos fazer. Por quê? Porque aí eu posso ter um dos sócios visitando um grupo de 10 clientes, que são os principais clientes, que o cliente vai querer ter esse tipo de relacionamento. Não é todo cliente que precisa desse relacionamento, mas tem um cluster que vai ser interessante para ele. Só que aí tinha um problema. Essas 10 contas já estavam com o representante. Como é que eu tiro essa conta do representante? Não vai dar. Então o que a gente combinou? Como estava acontecendo lá, o dono e o representante atendendo juntos. Ok, a comissão do representante, tudo bem. Agora, novos negócios daquele perfil, não é mais com o representante que a gente vai com o nosso executivo key account, ou é alguém da família, ou é alguém nosso, CLT, que a gente que tem essa postura para lidar com grande conta, né? Então, percebam, pessoal, ninguém está falando que o representante é bom, o representante é ruim, tira. É mais um canal, e aí você pode ter outros canais, né? Então, essa é a ideia, né? Você entender que a tua área comercial pode ter várias fontes, indicação de negócios, aí você vai falar com a Easy e você vai fazer prospecção e vai fazer outbound, e vai fazer... Então tem várias formas hoje de prospectar. Você pode gerar demanda através do digital, Easy é especialista nisso, mas pode gerar através do tráfego, da internet, do inbound, você pode gerar através de relacionamento, de evento, de representante, de assessoria de imprensa, enfim, então vários canais que podem gerar atração para o negócio, né? Mas eu acho que é importante, até provocativo que eu faço, assim, olhar para o negócio e ver quantos canais eu tenho, ou com que o grande volume da minha empresa está dependendo muitas vezes só de um canal e um produto, ou um serviço. Tipo, só óculos e só representante. Aí se dá alguma coisa, muda uma legislação, eu perdi todo o meu faturamento ali. Muitas vezes a gente tá nisso. Tem uma linha de produto e um canal de vendas. Bom, posso contar também para vocês um case que surgiu na pandemia. Um dos donos também não queria muito se expor, nenhum dos dois querem. Low profile os dois super. E muito nessa necessidade de como que a gente se aproxima também do nosso cliente, né? Porque durante muito tempo, e quando você tem uma equipe muito fortalecida, com uma carteira muito madura, o dono ele acaba
sendo aquela figura mais de destaque na feira, né? Que você vai lá, faz no setor óptico é muito comum as feiras ópticas, né? São grandes eventos. E durante a pandemia, acho que todo mundo, né, se coçou um pouco para trazer estratégias novas. Ele decidiu pegar e montar um motorhome. Pegou do zero, montou uma loja, como se fosse uma loja itinerante. Ela não é, né, envelopada, mostrando que é uma loja. Mas ele decidiu, um dos donos, não, eu vou visitar todos os meus clientes pequenos com um representante da região e eu vou rodar o Brasil com esse motorhome. A ideia é muito mais do que eu chegar e gerar um volume de venda, mas é gerar o relacionamento. Foi um dos sócios? Um dos sócios. São dois donos, né? Que é o Rosemar, o nome dele é Rosemar, e a gente apelidou de Motorrose, o motorhome. Virou um case onde, quando ele avisava que estava indo para a região, ele sempre convidava o representante para fazer essa rota com ele. O cliente se sentia extremamente prestigiado. Até e aí, o representante, né? Ele vai preparar terreno de uma maneira diferente. E o que a gente decidiu, qual era o papel dele? O papel dele não era sentar para fazer a negociação. O papel dele era receber o cliente, era fazer o café, era fazer a salada de fruta, era apresentar os vídeos da empresa, perguntar como está a família. Muitos desses clientes nunca conseguiram ir para uma feira, porque a gente acha que é muito comum, e muitos não iam para a feira, porque eram longe, eram outras distâncias. E a nossa intenção nunca foi atender grandes contas, era realmente a gente ir para alguns clientes. Isso gerou um sentimento nos clientes, assim, incrível, assim, de uma... Se sentiam prestigiados. Pô, o dono da empresa tá vindo aqui. E aí, eu chego numa feira e falo, não, você não tem noção, Rosemar fez um cappuccino para mim. Até ele brincou que ele não aguenta mais fazer salada de fruta, né? Ele chegou num momento... A gente chegou Esse até... é o da Argentina ou é o brasileiro? Não, é o brasileiro, que gosta de dirigir. E o da Argentina também tinha muito essa questão, porque eu sou um argentino e brasileiros não gostam de argentinos e tal. E a gente precisa romper esses... Tudo que o brasileiro gosta de dizer que tem um amigo gringo. Não é? E aí ele se naturalizou brasileiro, agora ele gosta de contar essa história para todo mundo. Mas entendam que, assim... muito mais do que é venda, né? A gente está falando de um relacionamento, de uma história, de algo que marcou para o nosso cliente, que o dono foi até a loja dele. E a gente fica em Florianópolis, né? A matriz da empresa fica em Florianópolis e o motorhome já chegou até Recife. Tá lá agora? Tá, ele fica, ele volta fica de avião, volta de avião, fica um tempo, aí volta. Eu já dirigi, já botou representante para dirigir. Então, muito legal. Essa, se tu puder me mandar umas imagens, essa eu vou roubar. Essa eu vou querer. Não, a gente tem que fazer ele apresentar esse projeto, porque ele tem o maior orgulho disso. Ele tem mapeado todas as lojas, as fotos com os clientes, onde ele para dormir. Tem história, tem polícia que parou para ver o mostruário. Tem um monte de história bacana. Bom, a gente vai para o nosso momento final agora. Quem tiver perguntas, a gente vai ter um presente especial para quem quiser fazer alguma pergunta aqui. Não era para falar, que aí o primeiro corajoso ia ganhar, entendeu? Mas eu não tinha falado de quê ainda. Tô brincando. A gente vai entrar na nossa última rodada agora do papo, que é justamente a nossa interação. Então a gente levantou várias bolas aqui, né? E aí cada um nas suas áreas aqui dentro. E aí eu queria entender quem que tem suas dúvidas. Só levanta a mão, a primeira pergunta. A gente vai estar aqui com a lapela e um microfone que está outro microfone ali, caso precise, mas eu acho que a gente está tranquilo aqui de áudio. Mas está tranquilo de áudio. Quem tem a primeira pergunta, quiser fazer, específica ou para todos? Pergunta, exemplo, história. Case. Vai lá, Dai. Tudo bom? Meu nome é Daiane, a minha pergunta vai para a Dani. Eu queria entender um pouquinho como é que é a tua estrutura lá de marketing, como é que funciona, os especialistas, tem contratações externas, essa dinâmica de marketing digital? Ela já mudou muito ao longo de 15 anos. A gente já teve hoje, né, nesse momento é assim. Hoje. A gente já teve todas as estruturas que você possa imaginar. Como que a gente funciona hoje? Eu decidi ter uma equipe com alguns especialistas em algumas áreas específicas, então eu tenho um designer que fica full no meu, e tenho mais 3 que ficam freela. Eu tenho 2 pessoas de mídia, mas eu tenho agência. Então, eu comecei a montar uma equipe enxuta internamente, principalmente para agilidade. Dinâmica, né? Ali que uma house sempre vai dar muito mais do que uma agência. Isso que eu sou de agência. E às vezes a gente tinha algumas demandas que eram extremamente importantes e que a gente mandava pra agência e falava assim, não, abre um chamado. Eu falei, amor, não consigo abrir o chamado nesse momento. Principalmente o designer, né? A gente achava que a gente conseguiria fazer 100% fora, e aí
aí às vezes chegava uma super demanda, não, a gente abriu uma super loja, eu preciso de um outdoor amanhã e eu preciso dessa arte nesse momento. Então, quem não está ali dentro da operação fica às vezes difícil de entender. Então, a nossa estrutura hoje, ela funciona com um coordenador, então eu faço a parte estratégica, eu tenho um coordenador que cuida de toda a pauta da equipe, 2 pessoas de trade fixas, 2 pessoas de mídia fixa, um designer. E aí eu tenho agência, assessoria e muitos freelas. Porque eu também comecei a buscar especialistas para algumas demandas. Então, a gente quer renovar toda a nossa parte de PDV. Vamos contratar uma pessoa muito boa para esse projeto específico, Exato. depois vai para a equipe de trade. Oxigenação diferente, tudo, né? Daí tem uma visão de especialista naquilo em coisas pontuais, né? E a gente trabalha com muitos projetos, então às vezes a gente ficava muito amarrado num determinado... Então, hoje a gente tem uma base de fornecedores. Assim, eu consigo hoje trabalhar, por exemplo, com designers fora do Brasil, me entregando projetos específicos, mas eu senti a necessidade de ter uma equipe enxuta, mas que me ajudasse nesse momento, assim, de que pegasse fogo. Eu vou lá fazer uma visita lá, daí Por favor. A Day vai comigo lá também. Inclusive, a nossa fábrica, a gente tem a unidade em Floripa, né, que na verdade, a matriz é a parte administrativa. A nossa fábrica fica em Garopaba, do lado da fábrica ali da Mormai. Quem conhece Garopaba vai passar do lado da Mormai, tem um prédio que tem um óculos na frente, né, como janela, né? Uma laranja, assim, a silhueta assim, de um óculos. A gente tem visitação, então caso alguém queira conhecer o processo produtivo, é um prazer, a gente ama, os engenheiros são super empolgados, a gente tem todo um roteiro assim para apresentar, então caso queira eu posso passar depois o meu contato, a gente recebe grupos, estudantes, empresários, é um prazer. Próxima pergunta. Respondida, Day? Sim. Fala, Lucas. Outro Lucas aqui hoje, né? Mais um. Boa noite, pessoal. Me chamo Lucas, sou sócio-diretor da Canfil, da Universo Norte. E a pergunta vai para o meu xará, o Lucas. Na primeira parte, ele mostrou como ele iniciaria um contato consultivo, ali, uma venda consultiva daquela conversa do WhatsApp. Só que ali deu para ver que era um decisor. Hoje a gente trabalhando no B2B, a gente enfrenta muito comprador que não toma decisão. Como tu agiria diante de um comprador que não é decisor? Como tu iniciaria esse tipo de conversa? Tá. Aquilo não era necessariamente uma mensagem de WhatsApp, né? E tu tem razão, era alguém que eu já tinha eventualmente algum tipo de relacionamento, mas para ilustrar a forma de fazer a primeira abordagem. Mas a tua pergunta é muito boa. Eu vou pedir, pessoal, eu vou responder a primeira parte mais conceitualmente e depois, esse é um assunto que eu falo muito com o Guilherme da Easy. Guilherme, depois eu quero que tu dê uma contribuição nesse ponto aqui. O que eu vejo, tá, pessoal? Eu vejo que existe... De novo, não pensem que eu estou falando o que é certo, mas é uma provocação, tá? Eu acho que há um mito do decisor. Se eu falar com o decisor, eu vendo. Eu preciso falar com o decisor do que aquele que tem a caneta. E aí eu vou... Em geral, não é assim que as decisões acontecem dentro de uma empresa, dentro de uma GAN. Imagine, cara, tem um grupo de especialistas, tem uma diretoria. Se você falar com uma pessoa que vai ser a tua entrada, isso vai ser levado internamente, vai ser debatido, analisada a proposta, comparadas com outros. Então, dificilmente você vai ter um decisor que é quem vai fazer o sucesso da tua abordagem comercial. Então, antes dando um passo atrás e conceitualmente pensando nisso, né? Se for olhar para a teoria, o que a teoria mais aceita de venda consultiva fala? Hoje em dia, a gente não pode mais procurar o decisor, a gente tem que criar consenso, né, dentro desse cenário B2B para que a nossa proposta evolua lá dentro, para que a gente consiga fazer com que isso funcione. Então vamos lá, tu tem que falar com compras. Cara, nós treinamos o compras para ser orientado por preço, né? Então já é uma conversa mais crítica quando você vai até compras e obviamente dependendo do que você está vendendo. Mas aí vem mais uma provocação, Lucas. Eu nunca vi, me digam se vocês já viram isso na venda de soluções um pouquinho mais complexas, alguém justificar para a diretoria ou para o conselho ou para os outros sócios, olha, eu escolhi aquela opção porque era mais barata. Eu nunca vi essa conversa quando se trata de uma solução um pouquinho mais, tá? Então, tira essa ideia da cabeça que sempre vai ser uma decisão de preço. É óbvio que preço é um fator super importante, mas tem um monte de outra coisa que ajuda. Eu estava numa reunião esses dias, Edu, desculpem eu me alongar, pessoal, é que eu me empolgo com esse tema. Eu estava numa reunião esses dias e o vendedor me falou o seguinte, Lucas,
eu lembrei de você quando o cara me falou o seguinte, eu apresentando nossos diferenciais, o vendedor falando, apresentando nossos diferenciais, por que a gente era melhor para comprar, e de repente o cara do cliente falou assim, cara, eu já entendi, eu quero, mas você precisa me ajudar a vender isso internamente. Principalmente quando não é o decisor. Porque daí justamente o ponto que está trabalhando com dinheiro que não é dele, tomada de decisão que não é dele. O negócio dele é como é que eu diminuo meu risco, e garanto que eu fiz a melhor indicação, porque ele vai ser um indicador, na verdade, né? Um influenciador. Isso aí. Ele precisa dessas justificativas para essa conversa acontecer lá dentro. Então, esse é um tema, pessoal, que a gente poderia dedicar uma noite para ficar explorando isso. Como que eu faço essa abordagem inicial? E daí que eu quero ouvir um pouco o Guilherme, mas como que eu faço uma abordagem inicial? Lembra que eu falei lá no início? A vitória não vai ser uma venda na abordagem inicial. Qual que vai ser a vitória? A segunda reunião. Nessa segunda reunião eu posso falar, cara, o ideal aqui para a gente avançar seria que você trouxesse a pessoa de compras, seria que você trouxesse o técnico de tal área, ou alguém do jurídico, ou alguém... Consegue fazer isso? Que eu já consigo trazer um especialista do nosso time, percebe? A segunda reunião, em geral, ela tem mais pessoas envolvidas. Ela vai tratar de alguns outros temas, né? Então, eu não sei se eu te ajudo aquilo, a gente pode seguir conversando, mas eu acho que esse é o caminho, né? A gente tem que entender que nós somos geradores de consenso. Eu até tirei, porque ia ficar muito longa a apresentação, mas eu tenho uma tela que eu coloco. O papel do vendedor moderno é ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. É meio que esse é o nosso papel, né? Não é falar bem de mim, é eu ajudar ele, no B2B, de novo, né? É eu ajudar ele a entender, a ele se justificar a si mesmo, a equipe, por que ele deveria nos escolher. O papel, na verdade, é criar uma desigualdade ali, né? Entre tudo que tá ali. E aí conseguir fazer esse argumento de gerar uma confiança para ele. Por mais que seja preço. No final ele vai dizer preço, mas ele... Se todos chegar no mesmo preço e ele não se sentir confiante de levar e tomar a decisão e botar o dele em risco também, porque ele tá ali, ele não vai levar mais barato. Então, no final, é como é que eu gero essa confiança e faço isso que o Lucas falou, né? Mas eu queria ouvir o Gui falar isso. Complementando o Lucas também, eu compartilho do mesmo pensamento. Na nossa empresa também a gente vende para o B2B, eu tento sempre encontrar o decisor, mas na maioria das vezes é difícil. Então a gente passa por gerente de marketing, gerente comercial. O que a gente faz? O que eu faço aqui no meu cenário? Eu vendo um marketing baseado em conta, vamos dizer assim. Eu vendo para aquele cara. Eu vendo para o gerente comercial ou para o gerente de marketing, a minha metodologia, o meu negócio, e faço ele vender o meu negócio lá dentro para o decisor. Então, eu ensino o cara a vender isso, eu vou orientando o cara a vender a solução para que eu consiga chegar aos poucos até no decisor, sabe? É muito difícil a gente conseguir chegar no decisor. Fiz reunião recentemente com a Morgana aqui, foi uma ligação fria que a gente fez, abordei ela, fiz uma reunião, tem um conselho, vai ter mais decisores até lá, eu fiz uma primeira reunião com ela, por exemplo, vendi a ideia, mostrei a nossa metodologia, ela curtiu, por exemplo, ela vai me ajudar a levar para frente, para os outros decisores, para o conselho, e cara, eu vejo que não tem acho que é difícil chegar direto no decisor. O que você pode fazer? Vende pro cara, o influenciador, pro gerente, pro cara do compras, e aí tu vai entrando até chegar no cara que tu deseja, sabe? Acho que não tem muito segredo. Um pouco do que é o que a gente faz, sabe? Eu posso compartilhar uma experiência que eu tive uma solução, eu tive percebido. Eu estava em busca de uma solução, eu fiz o primeiro contato, a pessoa apresentou e eu percebi o interesse dela estava tão focada no decisor, eu assim, calma, tu vai ter que chegar, tem que passar por vários níveis até chegar lá, primeiro tu tens que me convencer. E quando tem esse papel dentro, como o Lucas comentou, né, na empresa, e que tu fica com esse anseio de chegar no decisor e a pessoa do teu primeiro ponto de contato, tu precisa convencer ela e ela percebe que tu estás com interesse já de chegar lá no decisor, provavelmente tu não vai conseguir avançar mais. Porque a pessoa já fica, né, como é que eu vou defender, né, chegar a esse nível para quem decide, se eu nem tô convencida, né? Eu tô querendo ganhar do chefão, mas não passei nem a primeira fase. Me concentro então, na primeira fase. Isso, então tem que cuidar muito com isso mesmo, porque o outro lado percebe, né? E eu realmente, assim, nesse processo da negociação foi bem complicado, não avançou, não teve como, né? E, enfim, eu concordo também com essas questões e com ele também, né, nessa forma, nessa abordagem
vai. Se você chega desesperado querendo vender, vai perceber, se não passar pelo cara que é o influenciador ali dentro, ele não vai levar a sua ideia pra frente. E você não vai chegar no decisor, vai ser mais difícil ainda. E isso que o Lucas também comentou sobre vender a ideia me ajuda, né? Porque realmente a gente passa por isso. Porque a gente tem que entregar valor e ser relevante, né? Que a mesma coisa que a gente tenta contribuir com o desenvolvimento do negócio dos nossos clientes, a gente também tem que mostrar valor para quem decide. É para isso que tu tá ali, né? Tipo, como tu torna a área mais forte, né? Como que tu... A hora que o Lucas falou esse caso me lembrou muito os nossos negócios, assim, igual, assim. No final é isso. Eu gero valor para você, você gera valor para o seu gestor, e o seu gestor gera valor para o negócio. Todo mundo fica feliz, ele vai levar uma boa ideia, você vai vender sua solução, mas acho que é tempo. É difícil. Ô Lucas, eu conheço uns caras de Tubarão e de Orleans que o que eles fazem? Eles criam eventos de conteúdo e convidam os decisores, entendeu? É uma forma de chegar também, né? É um decisor, né? Olha aí. Esse é um canal, né? Um canal, claro. Só me metendo aqui na conversa, também não subestimar quem que você está atendendo, né? Por exemplo, no caso da ótica, tenta vender para o dono da loja se você não conquistar o balcão. A marca não gira. Então, assim, se você entra já buscando a pessoa que vai decidir, e se a pessoa que te atendeu ali, a galera do balcão, você não conquistar, a marca não vai girar. Então, também não subestima, porque às vezes a menina ali que te atendeu não é que vai tomar a decisão de compra, mas ela às vezes tem uma influência com o cara que compra muito grande. Eu conheci um representante uma vez, Dani, isso que a Dani falou é tão importante. Primeiro que é de uma arrogância, né? Não, eu quero falar com o gerente, passa direto. Isso é péssimo. Mas eu conheci um representante que ele tinha o hábito... Pessoal, não estou recomendando, até porque eu não sei se eu faria isso. Mas nos sábados, eu não lembro se era 1 ou 2 sábados por mês, ele ia para a loja de um cliente, que as lojas abriam no sábado, observar, ajudar a vender, ficar ali junto com o balconista. Ele falava, cara, era muito legal. Primeiro que eu aprendia muito de cliente, né? Às vezes eu ajudava, né? Ali com alguma... Mas ele falava isso, eu conquistava muito o time porque eu sabia que eu precisava do time para chegar. Então é esse tipo de coisa que foge muitas vezes do convencional que eu acho que a gente deixou de fazer. Me parece, né, pessoal, que a gente tá numa era de vários canais de prospecção, né? Evento, WhatsApp. Tá relativamente fácil eu contatar alguém. Se a gente... Vamos pensar numa empresa grande agora. A gente consegue achar o cara no LinkedIn e mandar uma mensagem para ele. Falei com o presidente falei com alguém... Quantas mensagens no LinkedIn todo mundo recebe aqui? Ou seja, tá relativamente fácil prospectar, certo? Então, essa facilidade me parece um perigo. Como tá todo mundo a um clique de distância, esse trabalho pesado de ir até lá, de... Vamos primeiro no evento, vamos tomar um café, né, que leva tempo, e sempre foi assim a área comercial, parece que isso foi esquecido, né? Então, essa volta a formas mais tradicionais, eu diria até que exigem mais tempo, mais paciência, elas me parecem continuarem super eficientes porque há uma escassez delas, né? Tá todo mundo tentando ir pelo caminho mais fácil e o caminho tradicional ele ficou um pouco abandonado, né? Respondido, Lucas. Próxima pergunta. Qual que era o presente que tu ia dar para o primeiro palestrante? Depois procurem a gente, ali tem 1 hora de mentoria. Tô brincando. Não, depois eu tenho um livro meu e do Lucas ali para... eu não tenho muitos. Para os primeiros tem. Por isso que eu falei foi os primeiros, né? Bora. Boa noite. Complementando algo que ele falou e que fez sentido com a conversa do Guilherme, também não chegar com aquilo também que o Lucas complementou na primeira fala, não chegar também a algo muito vago, né? Eu sou bom, sou bom, sou bom. Eu brinco que o Guilherme, como você falou, ele já conquistou a vitória dele porque a gente já conseguiu estar aqui hoje e uma reunião amanhã, né? E o que me fez, assim, aguçar essa curiosidade e de ouvi-lo mais e de levar isso adiante foi a proposta que ele estudou a minha empresa, e aí, conforme as conversas, ele entendeu a minha problemática e ali mesmo, na primeira conversa, ele me deu uma pequena solução. Que até então, outras pessoas que falavam comigo, que me apresentavam propostas, eram tudo muito genérico. Eu sou bom, mas Sim. Bom como? Bom até onde? Né? Então, isso que tu comentou, como é que eu faço para chegar, para conquistar, tu apresentar a solução para aquela empresa que tu está atendendo, né? Tentar entender e eu vou te ajudar dessa forma, eu posso te ajudar assim. E aí a pessoa vai, não, realmente não é só mais um vendedor que está batendo na minha porta e me tomando meu tempo. Né? Então, só complementando isso, mas agora eu vou à minha pergunta para ti.
Tu falou que trabalha com lead e acredito que com a tua experiência, hoje uma problemática nossa. Somos muito gratos por tudo que a empresa vem até aqui, a gente vem de empresa familiar também, mas existem algumas culturas que são de familiar, que deu certo, eu trabalhei a vida toda e é assim que a gente vai seguir. Com a tua experiência com outras empresas, que dicas tu daria para tentar assim, mudar a cultura da empresa, trazer novas opções, sugestões, melhorias e ampliações, enfim, na questão geral de negócio e parte comercial? Você diz, por exemplo, vou chutar aqui, você falando para os teus pais, por exemplo, mudando... Exato. Tá. Vou chutar sendo certeiro, assim. Gol de placa. Bom, primeiro, o que você falou do Guilherme, pessoal, eu conheço o quanto esse cara e o Lucas estudam essa abordagem para gerar valor nessa primeira conversa. Então, acho que é isso, sabe? É tu conseguir, como ele mostrou para ti. A gente fala isso muito internamente. Antes de responder a tua pergunta, a primeira abordagem, pessoal, ela é uma troca de tempo por valor. Então, o Guilherme pediu meia hora do teu tempo lá na primeira conversa e ele sabe que ele precisa gerar um certo valor nessa meia hora para ser uma boa troca. Você sair dessa meia hora pensando, cara, eu aprendi um pouco aqui, é o que tu falou, né? Já me deu uma luz. Por isso que em consultorias, quando eu tenho um problema de branding, posicionamento ou de geração de demanda, de pré-venda, de marketing digital, eu conecto os caras, eles fazem uma reunião de 30 ou 60 minutos, dependendo do caso, e o cliente fica grato. Lembra o que eu falei? O novo vendedor, o novo consultor é o vendedor consultivo. Por quê? Porque ele sabe? Então isso é um recurso muito legal. Inclusive entre nós, pessoal, que a gente tem um grupo de empresas que trabalham nessa frente, a gente faz muito essa troca, né? A gente, cara, eu conheço aquela empresa, tá com um desafio, tu podia dar uma mentoria de 1 hora, eventualmente isso evolui para uma proposta, mas a gente gera muito valor trazendo essa nossa base e gerando essas conversas de orientação, né? Eu tinha um professor que falava o seguinte, se tu tem um desafio de mudar a cultura, não abraça ele porque tu não vai conseguir. Tipo, ele já desanimava de início. Qual que era a provocação dele? A coisa mais difícil, na visão dele, e eu acho que tendo a concordar, é mudar a cultura empresarial, né? Mudar a cultura é um desafio muito grande. O que eu faria? A gente pode conversar também mais depois, né? Tentar entender um pouco melhor o perfil dos teus pais ou de quem mais estiver na empresa, da família, mas eu acho que é meio que falar algo que vá fazer sentido. Por exemplo, se usar o caso lá da JR, o que eles falaram? Eu não vou aparecer em redes sociais, não vou fazer videozinho, não vou... Tá, então tu já sabe que isso não vai acontecer. Agora, se eu falar para ele... Clássica estratégia come a cultura come estratégia, né? Se eu falar pros meus pais que são da empresa o seguinte, cara, eu tava num evento onde estava se falando de canais de vendas. Nós estamos usando muito o canal representante e agora estamos explorando o canal de venda direta. A gente não tem um canal de key accounts, que são as grandes contas. E o que o pessoal estava falando lá de exemplos de sucesso é que grandes marcas estão usando os donos, os sócios, para cuidar de clientes grandes. E aí tu pode dar o exemplo do motorhome, pode dar o exemplo de... Pô, a gente podia pensar em ter um canal de venda, de venda aqui, account aqui, onde a gente cuidasse dessas contas. Mas as contas hoje todas estão com representante. Não, tudo bem, mas e as novas contas? Por que a gente não dá uma olhada nos clientes grandes em potencial e faz um evento para eles, a gente se apresenta, traz alguém para fazer uma palestrinha, ou eventualmente, sabe? Eu acho que, e no Lead a gente faz bastante isso, é esse movimento de como que eu transformo esse porta-voz, não necessariamente num relações públicas ou alguém que vai ser um Luciano Hang. Até, Luciano, se tu estiver assistindo, ela que falou velho da van, eu falei, Luciano. Verdade, foi? Velho. Eu assumo. Pior que a Maria, que é gerente de marketing lá... Ela assiste? Não, ela vai ser convidada do de Blumenau, do próximo, então é provável que ela vai ver esse. Não tem problema, ele é amigo do Morongo. Então tamo junto. Do velho Morongo? Não, do doutor Morongo. Porque eu vou estar lá e... Então, a gente pode continuar esse tema depois, e eu sei como é extremamente crítico isso, né? Eu acho até, né, pessoal, voltando para a nossa questão pessoal, existe aí uma visão da psicologia que diz que raramente um conselho flui no sentido oposto, né, do filho para o pai, do pai. Então já há uma lei natural nossa em que dificilmente a gente vai olhar para o filho e, pô, ele me explicando, me ensinando, né? Ainda mais que a geração dos nossos pais e avós, se você parar para pensar, eram eles que nos inseriam, ou melhor,
eles que foram inseridos pelos avós, pelos pais deles, para qualquer tecnologia, por exemplo. Então, assim, como que você aprendia a utilizar uma ferramenta? Era o teu pai que te ensinava, até poucas décadas, né? Como que você aprendia a fazer alguma... A tua mãe que te ensinava, né? Quem que trazia uma nova forma, uma nova tecnologia para dentro do lar? Os pais. Isso inverteu hoje, né? Hoje é a gurizada que, pô, a gente fica para trás se não tomar cuidado. Então há uma inversão nesse sentido, mas eu acho que é um movimento estratégico, inteligente, super respeitoso, né, respeitando essa história, mas eu iria nesse caminho. Bom, meu pai é alguém que quer gerar mais negócios, quer gerar venda, ele é bom de relacionamento, nós falávamos isso antes também. Não vou chegar para ele e falar, cara, vamos botar a tua cara na rede social, vamos criar um canal de key accounts, como nesse exemplo. E aí a gente tem algumas contas, você não precisa aparecer publicamente, mas nós vamos fazer encontros, nós vamos fazer visitas, nós vamos fazer, né? Eu imagino um caminho nessa linha. Tem algum... É uma venda, né, no final. Você vai ter que vender para ele de alguma forma, assim. Então, é uma coisa que eu vi em alguns clientes que acabavam funcionando muito bem, principalmente quando a gente entrava em branding e falava, ninguém acreditava em marca, pegava empresas familiares, essa dificuldade. E aí o que eles falavam? Assim, eles pegavam muitas referências que os pais admiravam muito, empresas. E aí traziam esse lado das estratégias que davam certo lá como uma referência, porque daí ele parava para ver, porque era uma admiração. O meu pai admira a Toyota. Exemplo, né? Então, olha aqui o que a Toyota está fazendo no sistema de vendas, olha aqui o formato deles de venda, dá uma olhada nisso daqui. E entendi isso, é uma venda interna. Então, aquilo que a gente falou, primeiro eu tenho que entender as necessidades do meu público, então eu entendo muito isso e aí me moldo para vender isso. Mesmo sendo cultura. E no final se eu não adaptar minha estratégia para isso, né, eu não vou conseguir aplicar minha estratégia. Boa ideia. Próxima pergunta? Respondida? Pessoal, se mais alguém quiser complementar, tiver um case interessante nessa ideia, um insight, fiquem à vontade, tá? A gente tem mais quanto tempo, mais ou menos? A gente já estourou faz tempo. Mais uma pergunta, uma última aí para finalizar. E a gente vai estar por aqui depois, né? Então, a gente vai continuar aí. Depois vamos colocar o formuláriozinho na tela de novo. Vai ter mais uma hora aí depois com todo mundo para bater um papo. Tá. Alô, foi. Então, aproveitando aqui o espaço, queria fazer para a Dani. O Lucas antes comentou que o pessoal ia atender levando um catálogo de ativo. Na verdade, não foi essa a provocação que ele fez. Foi que a empresa fazia 500 produtos e no final não saía tanto pela quantidade, pelo leque grande que tinha, né? Na minha empresa, a gente hoje está trabalhando com moda. Na verdade é de construção civil, não é igual ao teu, né? Para fazer um lançamento, vocês se preocupam com a quantidade de opções que vocês fazem no lançamento? E esses dias até eu estava no Instagram rolando ali no Reels, estava vendo, e eu vi uma provocação ali de um menino que começou a vender geleia, né? E colocou 3 opções. E ele vendeu tudo essa geleia. Ele pensou, cara, vendi tudo, vou trazer mais opções amanhã. Ele trouxe 7. E o faturamento dele caiu pela metade. No caso, o que aconteceu? Ele aumentou o leque de opções, só que o pessoal ficava tão confuso com a quantidade de oportunidade que tinha, que decidia não comprar. Então lá vocês usam esse tipo de pensamento? Olha, eu vou dizer que tem uma guerra interna, tá? Em relação ao lançamento de produto. A indústria quer fazer o que é mais fácil, mais rápido. O marketing e a parte de tendência, a gente quer o mais inovador e que vai gerar mais storytelling. O vendedor, ele quer todas as opções de cores para que ele faça a seleção e apresente para o cliente. E no meio disso tudo, a gente tem que fazer dar certo. Basicamente é isso. E principalmente na questão de profundidade de SKU, a gente vem testando formatos, né? A gente vinha num lançamento de um modelo, já todos os lançamentos vinham com 8 cores. E a gente percebeu que existia uma movimentação do próprio representante de não ter que carregar uma mala. Hoje, a gente tem uma categoria 1 de óculos que passa de 1000 SKUs. Então, ele precisava fazer escolhas e aí, dentre aquelas 8, ele fazia a seleção e ele não levava. Então, às vezes, tinha todo um tempo de desenvolvimento na fábrica de amostra que, às vezes, o cliente nunca via. Mas também, quando a gente reduziu essa quantidade,
a gente viu que ele não tinha opção de escolha. E aí ele também começava a reclamar que, bom, eu atendo, por exemplo, o Brasil inteiro. Então, eu tenho, por exemplo, uma característica de compra na região sul, uma no sudeste, uma no nordeste. Eu vendo óculos vermelho espelhado no norte e nordeste, que no sul eu não vendo. Aqui é o preto fosco, o shape quadrado. Eu vendo no nordeste o curvado com a lente espelhada. Então, o que a gente tem feito hoje é um equilíbrio da coleção, tentando, né, dentre a complexidade que é uma produção ali, disso. Eu vou te dizer que a gente não chegou num formato ideal, tá? A gente vem tentando equilibrar. E todas hoje os lançamentos, eles estão pautados também na estratégia comercial. Então, o que comercialmente está fazendo mais sentido hoje? Isso. E também, sempre tentando ter um produto que a gente fala que é o produto da coleção, que é o produto que vai ajudar o marketing, que não necessariamente vai ser o produto que mais vai vender. Mas mais para posicionamento de marca também, né? Exato. E isso é uma coisa importante, porque eu vi ali as meninas falando da empresa familiar. A JR, ela também é uma empresa familiar. Então, tem muito aquelas verdades absolutas que alguém um dia fez, e para você quebrar isso é uma loucura, né? E como assim a gente vai fazer um produto que não vai gerar escala, que não vai vender, que é só para marketing? Que história é essa, né? Então, isso também vai acontecendo e às vezes não necessariamente, a gente tem a filha e o dono também trabalham lá, não necessariamente a filha tem que dar essa notícia, né? Às vezes a gente precisa incluir outras pessoas para ajudar na argumentação, sabe? Porque ali tem uma relação de intimidade muito próxima e que às vezes já entra numa descredibilidade porque é a filha e não quer ouvir. Então, é um processo também. Mas hoje a gente não tem uma resposta certa para te dizer qual é a nossa profundidade ou qual é o melhor caminho, porque a gente muda constantemente. Então, a gente faz para produção de injetado, que a gente não tem uma dificuldade na questão da variação de cor, porque ela é pintado à mão, então eu testo um formato ali. Na produção de acetato, onde a gente precisa de chapas, então eu não posso escolher qualquer chapa, eu parto de 4 cores. Quando eu entendo que o modelo ele faz sucesso, eu parto para 6 e vou lançando novas cores, e assim a gente vai testando modelos. Não sei como é que é a tua experiência para isso também. Eu acho que varia muito, né, de negócio para negócio, mas o que a gente faz? Primeiro, 2 coisas. Uma é bem simples e dá para a gente enviar depois. A gente passa um vídeo daqueles programas de restaurantes que vem o consultor, né? Lembra do Gordon Ramsay lá do Hell's Kitchen? Qual que era a coisa que sempre acontecia? Eu lembro isso desde que começou. Sempre reduzia cardápio. Sempre, né? Ele ia olhar, cara, isso aqui tá uma... Porque o que acontece com o cardápio grande? Eu tenho que ter estoque e estragava as coisas na cozinha. Então era sempre algo que ele fazia com 2 vertentes. Uma de facilitar a produção e a outra a questão da escolha. Cara, se tu der um cardápio muito grande, e aí o cardápio serve para qualquer questão, você vai gerar essa dúvida se eu escolher, se eu não escolher aquele, né? Então essa é a primeira coisa para botar todo mundo na mesma página. E depois a gente olha o resultado. Então a gente pega num período, sei lá, dos últimos 12 meses e olha quanto de vendas aquele produto gerou. Por região, né? Por região. Cara, faz uma regra e corta o que não gerou resultado. E mantém o que tem. E daí, com base no resultado e tendências, você faz um cruzamento e traz. O que me parece é que muitas vezes a gente tem uma carência de informação para poder fazer essa conta, né? Se você tem informação para fazer essa conta, é relativamente fácil, né? Não está vendendo, a gente tira, né? E aí isso que a gente tira já serve de lição para novos lançamentos. E aí você orienta o novo lançamento a ter algum embasamento, né? Tá, por que a gente vai lançar ele? Porque ele tem... sei lá, ele é semelhante com essa linha, que tem um bom histórico, e aí você força o marketing, o comercial a já meio que criar uma narrativa, que vai ser a narrativa que vai ir para o cliente, né? Então, basicamente, a nossa é botar todo mundo na mesma página, que não... E isso que você falou do vendedor é a verdade que há muito tempo a gente observa, né? O vendedor, para ele, quanto maior o repertório de produtos, melhor. Só que isso é um pepino para a fábrica. Então, tem que achar esse equilíbrio, com base em indicadores, a gente consegue fazer, né? A tendência, cara, eu diria que cortar, talvez não num negócio específico né, que tenha um volume como vocês têm, de licenciados, mas em geral é cortar, tu não vai se arrepender depois. Não vai se arrepender porque um monte de gente vai ficar feliz na produção, né, no compras, um monte de coisa vai se ajustar quando você faz esse corte, né? Eu vi uma vez uma estratégia que era uma empresa de moda, assim, eu não vou recordar o nome, mas o portfólio deles era reduzido em 60% giro, produto que vende, camiseta preta, básica, todo mundo compra e usa, 20% em produtos de posicionamento, então umas peças ousadas lá que ninguém usava, mas posicionava só para modelo, só para desfile, e 20% em inovação.
que eles testavam. Quando esse 20% se tornava um produto maior, eles tiravam o de baixo e trocavam. E ficavam fazendo esses lançamentos sempre em 20% só dos produtos. Eu não sei se ainda é a regra da 3M, que você tinha que ter, por exemplo, 30% da receita dos últimos anos tem que ser gerada por produtos lançados nos últimos anos. Então, tu te obriga a ter meta de venda para o produto novo. Interessante, que aí tu conecta as duas coisas, tá? Tu vai produzir, mas tu sabe que ele vai ter que entrar na regra de venda, senão ele não vai funcionar. Então, tu consegue criar alguns indicadores e mecanismos que meio que obrigue a área criativa ou produtiva a garantir que aquele produto vai vender também, né? Até porque às vezes existe uma demanda, ou não existe um nível de consciência ainda para demanda. Então você lança um produto que ainda você tem que construir esse nível de mercado que ele ainda não existe, né? Bom, pessoal, a gente vai encerrar porque senão a gente vai ficar até bem mais tarde aqui. Curtiram o papo? É legal? Troca? Foi útil. O grande objetivo ninguém vai vender nada aqui, tá? O papo é esse. Todos os meses a gente faz isso, então quem quiser participar de alguma outra edição, acontece sempre lá na nossa sede, em Orleans, então teve pessoas aqui que eu vi que já foram lá também, vão ser sempre bem-vindas também. Mês que vem a gente vai ter uma edição em Blumenau também, então a gente vai falar sobre... Aí sim a gente vai falar sobre como aplicar tendências dentro do seu posicionamento e da sua estratégia atual, porque isso é uma provocativa, né? Eu tenho um posicionamento, como é que eu trago uma tendência para dentro do meu posicionamento ou para dentro da minha estratégia sem mudar a estratégia naquele momento? Então a gente vai falar muito sobre isso lá em Blumenau. Queria agradecer muito os nossos convidados, o Lucas aqui, que já está um co-host aqui, vai estar com a gente também em Blumenau, e a Dani, que fez essa vinda de Floripa para cá, né, numa agenda difícil, na agenda corrida, no trânsito. Muito obrigado, Dani, muito obrigado, Lucas. Em breve isso aqui vai estar no conteúdo, mas eu queria fazer um agradecimento também para o pessoal da Easy. A gente falou do Metamorfose, o Lucas falou muito bem do Metamorfose, e Lucas, sendo bem sincero, eu não... Acho que lá na Nexa a gente não levaria para nenhum lugar se a gente não confiasse. Então, a primeira versão itinerante a gente gravou lá em Criciúma, dentro do Empreende, que foi uma oportunidade bem bacana, mas aqui é porque a gente acha que tem um alinhamento muito próximo, acredita. Primeiro ponto a gente falava, por mais que somos vendedores, é conteúdo. O objetivo principal disso aqui é conteúdo. Façam o que vocês quiserem com isso, o principal disso é a troca e não só o que a gente trouxe. O que vocês vão continuar conversando nos corredores e a conexão que vocês vão fazer. Essa é a magia do negócio. Então a gente agradece muito, confia muito em vocês por conta disso aí, por isso que a gente tem essa parceria de longa data também. E a TOTOS, que está aqui também, né? A maior empresa de sistema da América Latina, parceira nossa, em todas as edições, apostou muito no Metamorfose, né? E está aí com a gente mais uma vez, Stella e Dair também. Pessoal, a gente se despede aqui e voltamos mês que vem. Muito obrigado a todo mundo.